Ontem eu falei aqui sobre o acordo feito, aí entre AGU, CNJ e INSS. Hoje, publicado no Diário Oficial da União, como vocês estão vendo aqui do lado, cria a iniciativa Desjudicializa Prev, certo? É um novo programa onde vai analisar, processos que está na justiça, certo? E entre esses temas, tem aí 10 temas que, diante dos processos que estão na justiça, estão buscando seus direitos a um benefício previdenciário e assistencial. Dentro desses temas, vai ser julgado e deferido esses processos, certo? Então, olha só, está na descrição para quem quiser acompanhar, certo? Para a implantação, monitoramento da eficiência desta iniciativa, o CNJ e a PGF apoiarão um diálogo interinstitucional entre os tribunais, procuradorias gerais federais, com vista a acordar os respectivos procedimentos, restando vedada a remessa de processos judiciários para a Procuradoria-Geral Federal, com a finalidade exclusiva de realização de triagem para atuação nos termos desta portaria. Então, o que acontece nesse primeiro momento? A triagem, a organização, quais os processos de fato vão entrar neste novo programa, para serem analisados e julgados, certo? No parágrafo 3, a inclusão dos temas, que são 10 temas, constante no anexo desta portaria conjunta, configura, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, ação excepcional de solução consensual de litígios e não importará em reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia, decadência e prescrição. No parágrafo 4, a Procuradoria-Geral Federal deverá atuar em conformidade com os termos do artigo 12 da Portaria da AGU de número 488 de 2016, não podendo se abster atuar nas hipóteses elencadas no termo do artigo 337 do Código do Processo Civil, de prescrição ou decadência, pagando ou pagamento administrativo, extinção de ação ou controvérsias acerca da matéria, do fato, de outras circunstâncias específicas do caso concreto que possam modificar ou extinguir a proteção da parte adversa, entre outras hipóteses mencionadas nesse referido artigo. Então, o que acontece? Não importa o tempo que o processo esteja lá, vai ser julgado, E procedente se houver direito, e se não houver direito, vai aí ser indeferido, No parágrafo 5º, sendo reconhecido como devido benefício previdenciário ou assistencial do valor de um salário mínimo, a respectiva implantação com o pagamento das parcelas vencidas deverá ocorrer com brevidade máxima, preferencialmente de forma automatizada, com prazo de atendimento recomendável de 30 dias. Então, se você ganhar essa ação, o seu pagamento será dentro do prazo máximo de 30 dias. A contar do envio da ordem do órgão administrador responsável pelo cumprimento das decisões judiciais, no caso INSS, certo? No artigo 3, temas poderão ser incluídos nessa iniciativa como vista a continuidade da cooperação interinstitucional entre os signatários do presente em prol
da desjudicialização previdenciária. No artigo 4, os casos omissos serão decididos pelo Conselho Nacional de Justiça e em conjunto com a Procuradoria-Geral Federal. No artigo 5º, essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, portanto, hoje. Considerando o lançamento da plataforma Prevenjude, certo? Desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, que permite ao judiciário acesso imediato às informações previdenciárias, o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, no caso de ações previdenciárias, resolve que, no artigo 1, institui a iniciativa Desjudicializa Prev, que faz parte do programa Prevenjude, certo? Consistente na cooperação entre Conselho Nacional de Justiça, os tribunais e demais órgãos do Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral Federal, com vista na finalização de litígios previdenciários e assistenciais em curso, em todos os graus de jurisdição, nas temáticas elencadas nesse ato conjunto, certo? No artigo 2, os processos que tenham como tema de divergência os temas referidos neste anexo serão identificados no prazo recomendável de 60 dias. Então, tem 60 dias a partir de hoje para a Justiça identificar todos esses temas que está buscando direito previdenciário ou assistencial. E a partir dessa etapa de organização desses processos, a partir daí começa a serem julgados, certo? Para adoção por parte dos procuradores federais de medidas de desjudicialização conforme o fluxo a serem acordado com a respectiva Procuradoria-Geral Federal, certo? No parágrafo 1, nos processos identificados pelo Poder Judiciário ou pela Procuradoria-Geral Federal, serão adotadas medidas para desjudicialização consistente na não representação de desistência de recurso interposto ou obstenção recursal, proposta de acordo e soluções consensuais. Então, na maioria dos processos, haverá acordo entre INSS, Justiça e o requerente, certo? Então, quais são os 10 temas? Preste bastante atenção, pois é muito importante. Temas que vão passar por essa primeira etapa de organização dos processos, na segunda etapa, o julgamento, o chamamento para decisão previdenciária e assistenciais desses processos. Primeiro tema. Tema 1. É possível a concessão de um benefício de prestação continuada quando se pleiteia, com base no parágrafo 4 do artigo 20 da Lei 8.742, a desconsideração da renda proveniente de benefício assistencial e previdenciário no valor de até um salário mínimo por membro do grupo familiar que se enquadre nos conceitos do idoso a partir de 65 anos ou mais, e com a pessoa com deficiência. O que isso quer dizer? Processos que se encontram hoje na Justiça por conta da renda per capita desse grupo familiar deverá ser analisado e buscado a solução diante dos tribunais, e INSS, certo? Por quê? Porque hoje tem direito, certo? Processos que estão antigos na Justiça
não tem período de decadência, nesse caso, pode estar com 10 anos ou mais na justiça e será aí revisto, reanalisado e se tiver dentro do padrão, que hoje é direito de uma, duas ou três pessoas do mesmo grupo familiar, um já está aposentado e o outro está buscando um BPC, por exemplo, essas pessoas têm direito ao benefício, sendo que não pode ultrapassar um salário mínimo, tá bom? Segundo tema 2. É possível o reconhecimento da condição de dependente de filho ou irmão inválido quando a invalidez for posterior à maioridade e anterior ao óbito. Então, se essa deficiência já vem desde antes, depois que a pessoa faleceu, mesmo estando na maioridade, essa pessoa passa a ter direito, certo? Tema número 3. É possível o enquadramento do menor sobre guarda judicial como dependente para fins de concessão de benefício previdenciário, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4878 e 5083, desde que comprovada a dependência econômica, não aplicação a benefício cujo fato gerador tenha ocorrido após 13/11/2019, após a vigência aí da novos direitos previdenciários diante aí do julgamento, da nova lei da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019. Tema 4. Para a concessão do auxílio reclusão, no artigo 80 da Lei 8.213 de 1991, no regime anterior à vigência da reforma da Previdência, através da MP 871 de 2019, ou seja, para prisões ocorridas até 17 de janeiro de 2019, o critério de aferição, da renda do segurado que não exercer atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência da renda e não o último salário de contribuição. Então, se essa pessoa não estava trabalhando, nesse momento será verificado a não renda. Essa pessoa estava sem renda. Tema 6. Após o evento da Lei 9.876 de 1999 e para fins de cálculo do benefício de aposentadorias, no caso do exercício de atividade concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto de soma de todas as contribuições previdenciárias por ele invertidas ao sistema a respeito do teto previdenciário. Tema de número 7. No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de um auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante uma decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito a recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, certo? Tema 8. É constitucional o capto para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício do auxílio-doença, desde que intercalado com a atividade laborativa. Tema 9. O segurado que exercer atividades em condições especiais, quando em gozo de um auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao capto desse mesmo período como tempo de serviço especial. E no tema 10, o termo inicial do prazo decadencial para pedido de revisão da renda mensal inicial RMI
de benefício previdenciário para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhistas nos salários de contribuições que integram o período básico de cálculo do PBC do benefício começa a fluir a partir do trânsito julgado da sentença na respectiva reclamatória, devendo ser precedido de prévio requerimento administrativo de revisão, o qual será termo inicial dos efeitos financeiros, certo? Então, são estes temas que buscarão a resolver os processos judiciários referente a esses direitos dentro desses temas que está sendo buscado pelos requerentes, pelos segurados do INSS, que hoje estão com seus processos parados há tempos na justiça aguardando um julgamento. Então, nesse caso, haverá acordos, haverá busca de resolver o problema para evitar que esse processo continue com ação judicial e dure muito mais tempo, tá bom? Então, tá aí um caminho que pode trazer benefícios a muitos segurados que hoje aguardam na justiça uma resposta referente aos seus processos previdenciários e assistenciais, tá bom? Qualquer novidade sobre esse assunto ou em qualquer outra ação do INSS, vocês estarão encontrando aqui nesse canal. Grande abraço e até lá. E lembrando, está na descrição para que vocês possam ler e conferir na íntegra, tá bom?